Pablo Marçal peita Bolsonaro em rede nacional e a coisa fica um tanto mais que complicada. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a ameaça que o Pablo Marçal fez ao Bolsonaro, peitando e colocando pânico, literalmente, no Bolsonaro em rede nacional. A coisa ficou um tanto mais complicada e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre o Pablo Marçal atacando o Bolsonaro, humilhando em rede nacional. Além disso, não só o Bolsonaro, mas ele também chamuscou, né, queimou e humilhou o Tarcísio de Freitas, além do Ricardo Nunes e Companhia Limitada. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, e nesse vídeo, né, esse é um canal, antes da gente falar sobre o vídeo, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar do Pablo Marçal, né, rachando a extrema-direita, literalmente, a coisa ficando um tanto mais complicada, em especial ele queimando lá o Bolsonaro para toda a rede nacional, né, e a coisa ficando um tanto mais que complicada, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre essa situação, que é um tanto mais complicada, delicada, difícil para o Bolsonaro e para o Pablo Marçal, que literalmente está colocando pânico no Bolsonaro e no bolsonarismo, né, desafiando todo mundo, tá? Praticamente, nós sabemos aqui que o Pablo Marçal é um cara que está aí, de certo modo, disputando, né, a prefeitura de São Paulo. Ele praticamente, até um tempo atrás aí, ele peitava, né, praticamente ele peitava diretamente a Tabata Amaral, o Datena, o Ricardo Nunes e até mesmo o Boulos. Agora, o Pablo Marçal está mirando peixes maiores, peixes grandes, tá? O Pablo Marçal percebeu que existe uma força significativa e, de certo modo, está com ele, e agora ele já não está mais mirando esse pessoal, ele está mirando o Boulos, tá mirando aí o Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro, tá? Então a coisa tá ficando difícil para o Bolsonaro, aonde o Pablo Marçal literalmente ameaçou ele em público. Essa que é a realidade, e eu nunca pensei que veria uma situação dessa, o Pablo Marçal, aliás, alguém ameaçando o Bolsonaro em rede nacional. Essa que é a realidade, tá? Praticamente tudo começou aí quando o Pablo Marçal, né, teve as suas redes sociais praticamente aí suspensa para todo o Brasil, né? Para todo o Brasil acompanhar aí. O Pablo Marçal teve as suas redes, as redes sociais praticamente suspensas, né? Essa que é a realidade. A justiça, a Tabata Amaral ingressou com a ação junto com o Ministério Público, né? Que na realidade é uma denúncia, né? Fez uma denúncia, e a coisa ficou um tanto mais complicada para o Pablo Marçal, é claro, né, que saiu perdendo e teve as suas redes sociais literalmente canceladas, ou pelo menos bloqueadas temporariamente. E aí o Pablo Marçal virou uma onça, ficou uma fera com essa atitude da Tabata Amaral, e aí falou que o pessoal era comunista, enfim, né? Em retaliação, o Pablo Marçal simplesmente decidiu, né, sair aí nas ruas de São Paulo, né, nas avenidas aí de São Paulo, fazendo uma motociata. Ou seja, que se reúne ali aqueles motoqueiros, consequentemente, se é uma motociata, né, reúne ali os motoqueiros, brincadeiras à parte, mas ele decidiu sair em rede nacional. Então até aí tava tudo bem, tava tudo tranquilo, ele ir de certo modo aí com esses motoqueiros pra lá e pra cá, nas avenidas de São Paulo, saiu na Marginal Pinheiros, e aí foi para o Itaquera, lá, a zona leste de São Paulo. Só que teve um determinado ponto aí, onde a confusão começou, a coisa não ficou boa, né? Porque como é que eu posso mencionar pra você? Sempre tem, nessa situação, alguém que vai simplesmente fazer perguntas ali. E fulano de tal, e, né, Ricardo Nunes, e o Boulos, não. Parece que foi uma coisa orquestrada, né? Foi uma coisa combinada. Os caras não perguntaram mais, né, sobre a Tabata Amaral, sobre, né, o Datena, não. Os caras miraram gente grande, né? Boulos, né, claro, Lula, Tarcísio de Freitas, que, né, enfim, e miraram também o Bolsonaro. Aí o Pablo Marçal lá já irritado, o Pablo Marçal começou a disparar a metralhadora, e ele não poupou aí, consequentemente, como é que eu posso mencionar pra você? Ele não poupou ninguém. O primeiro deles aí foi o Ricardo Nunes, onde o Pablo Marçal disse aí que o Ricardo Nunes foi pedir ajuda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sugerindo que o presidente Lula tivesse aí como é que eu posso dizer, pudesse fazer uma interferência, né, nas redes, ou pelo menos na justiça, nas decisões da justiça, sem nenhum tipo de prova. Pelo menos deu a entender.
né, ele partiu para cima do Ricardo Nunes, né, chamando de comunista, e que o Ricardo Nunes foi pedir ajuda para o Lula. Só que para a rede bolsonarista, para uma grande parte da população, até aí tá tudo bem, que é uma disputa direta, a disputa é contra o Boulos, mas ele estava atacando o Ricardo Nunes, tá? Então, como é que eu posso mencionar para você? Até aí, tava tudo bem, tava tudo tranquilo, tava considerável. Só que o Pablo Marçal, além disso, disse, né? Além do Ricardo Nunes, ele partiu para cima do Tarcísio. E aí ele foi aonde ele começou a praticamente chamuscar o Tarcísio de Freitas. Ele simplesmente disse o seguinte: olha, Tarcísio, você, né, tá aí meio indeciso, você tem que tomar uma postura, né? Você tem que tomar uma decisão. Essa que é a realidade. Você quer ser candidato a presidente da República, vai acabar aí. Ele falou assim, ó, você quer ser candidato a presidente da República e sua candidatura vai acabar agora, se você não tomar uma posição. Até então, até um dado momento, como eu já havia mencionado para você, na teoria, tava tudo bem, tava tudo tranquilo, né? Começou a falar do Ricardo Nunes, começou a falar que o Ricardo Nunes é comunista, que foi pedir ajuda pro Lula. As pessoas não estranharam ele fazer esse tipo de questionamento, esse tipo de indagação. Ele partiu, não se contentando, ele partiu para cima do Tarcísio de Freitas, falando, ameaçando que a candidatura dele iria simplesmente acabar. Essa que é a realidade. Literalmente chamuscou o Tarcísio de Freitas em especial, e eu vou te dizer o porquê. É simples. O Bolsonaro, ele detesta, ele não gosta que ninguém faça qualquer afirmação dizendo que vai ser candidato em 2026. Aí o Pablo Marçal simplesmente vem e diz em rede nacional, essa que é a realidade, tá na internet, tá para todo mundo ver, que o Tarcísio de Freitas quer ser candidato a presidente da República. Que história é essa? Como é que ele fala um negócio desse? Tarcísio de Freitas deve ter enlouquecido lá, surtado, quando ele falou isso, porque isso gera um ciúmes muito grande no Bolsonaro. Essa que é a realidade. Aí, né, não se contentando, o próprio Pablo Marçal ataca também Valdemar Costa Neto, que é outro xará, o amigo lá do Bolsonaro. Essa que é a realidade. Ele atacou. Ele simplesmente atacou o Valdemar Costa Neto junto com o Bolsonaro. Essa que é a realidade. Ele simplesmente falou, né, em relação ao Bolsonaro, disse o seguinte: ah, cara, é o seguinte, o Bolsonaro, né? O Pablo Marçal disse que o Valdemar Costa Neto, né, está apalavrado com o Bolsonaro para poder, consequentemente, apoiar o Nunes, né? Que seria aí um comunista. Aí, o Pablo Marçal, além de fazer essa humilhação para todo mundo, né? Para todo mundo ver, para todo mundo acompanhar, né? Além disso, ele simplesmente começou a atacar o Bolsonaro diretamente. Ô Bolsonaro, ou você tem uma... Eu vou ler aqui que é para ser fiel a até mesmo o que o próprio Pablo Marçal disse em relação ao Bolsonaro. Ele literalmente esculhambou o Bolsonaro em rede nacional, tá? Literalmente. Falou o seguinte, assim, ó: o Bolsonaro, é o seguinte, você tem que tomar atitude de homem. Disse aí o Pablo Marçal em uma investida, né? Colocando o Bolsonaro, né, nas cordas. Essa que é a realidade, né? Porque o Bolsonaro não é um cara de levar desaforo para casa. E o Pablo Marçal disse que o Bolsonaro tem que tomar atitude de homem. Literalmente ofendeu o Bolsonaro, ofendeu aí, partiu para cima de uma maneira literalmente dura, né? E falou que o Bolsonaro estava palavrado lá com o Valdemar Costa Neto. Falou também que o Tarcísio de Freitas, né, foi falar com o Flávio Bolsonaro para parar o próprio Pablo Marçal. A coisa ficou complicada, mas o ápice mesmo foi aonde o próprio Pablo Marçal literalmente disse o seguinte: que o Bolsonaro, né, tinha que ter uma palavra, uma atitude de homem. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de atitude. Acho que o Pablo Marçal deveria ter mais respeito às pessoas, embora ele e o Bolsonaro lá que se virem para lá. Essa que é a realidade. Mas, em respeito à imagem e à honra da pessoa, independente de ser o Bolsonaro, de ser qualquer pessoa, eu acho que você tem que respeitar o ser humano. Aí você fala assim: pô, Cláudio, como é que você fala um negócio desse, vem falar um negócio desse em relação ao Bolsonaro? Cara, pra mim, a pessoa que desrespeita um ser humano, né, ele desrespeitou o Bolsonaro, ele desrespeita qualquer um. Agora, o Bolsonaro também já desrespeitou várias pessoas aí ao longo da sua história. Ele tem aí que, de certo modo, encarar o Pablo Marçal e que eles decidam entre eles. Acredito que tanto o Pablo Marçal quanto o próprio Bolsonaro já fizeram mal aí ao Brasil, que eles resolvam pra lá. Eu, na minha visão, né,
Se o cara faz uma atitude dessa daí comigo, tem que ser processado. Em especial aí o Bolsonaro, né, que já foi presidente da República, poderia simplesmente processar o Pablo Marçal. Agora, quem é o Bolsonaro para poder processar o Pablo Marçal? Sendo que o Bolsonaro já gerou prejuízos a milhões de pessoas aqui no Brasil. Em relação no momento de crise de saúde, onde ele não comprou as vacinas, mais de 1 milhão de pessoas saíram dessa para melhor. Bolsonaro, companhia limitada, deixaram o povo brasileiro na fila do osso. Essa que é a realidade. Muitas pessoas passando fome, milhões de pessoas voltando aí à extrema pobreza, né? Não, como já havia mencionado, tem a questão das joias, tem a questão do golpe de Estado. Então, o Bolsonaro tá no lucro agora que ele se vira aí com o Pablo Marçal. E aí, você acha que o Pablo Marçal será o novo líder? Ou, na realidade, assim, você acha que o Pablo Marçal já é o novo líder da extrema-direita aqui no Brasil? Comenta aí, tá? Eu, como já havia mencionado, voto no Boulos. O Boulos está à frente, o cara é realmente fantástico, tem várias propostas bacanas para a cidade de São Paulo, mas a gente tem aqui que falar também do Pablo Marçal, que está aí tentando ocupar aí uma vaga, né, na extrema-direita como líder. E aí, você acha que ele já é o líder da extrema-direita? Comenta aí. Eu sou o Cláudio Pereira, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Valeu!